Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas, Ionize, Walker Bags, Headman. Tecnologia, estratégia e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém. Nosso programa vai ao ar pelo canal Metrópole, canal 13 da NET, para toda a Goiânia, especialmente os assinantes da NET. Comigo aqui hoje, professor Alberto Tarran, Nilson Gomes, jornalista, e Leopoldo Veiga Jardim, articulista político e presidente do Redman. Nosso programa tem um fim de tratarmos hoje da desnacionalização dos setores estratégicos da economia brasileira. Desnacionalizar, passar para o poder estrangeiro, passar ao domínio estrangeiro setores importantes da economia nacional. E para aqueles mais antigos, lembram de que o Brasil, em 1951, até 53, numa segunda volta de Getúlio Vargas, já nacionalista, porque depois de feito o estrago que ele fez no primeiro governo dele, criando o êxodo rural, promovendo o êxodo rural, tirando o homem do campo e trazendo para a cidade, ele gerou essa urbanização da sociedade brasileira, grave erro, porque o Brasil é uma sociedade eminentemente agrária, a natureza, a vocação do homem brasileiro é agrária, ele tem que ficar na terra, trouxe para cá o homem brasileiro, chifrudo para tocar música sertaneja e ficar sonhando um dia voltar para o campo. A esse Getúlio Vargas, em 51 a 53, criaria algumas ferramentas nacionalistas, tais como a Petrobras, Eletrobras, enfim, empresas que nacionalizavam setores estratégicos para impedir que o estrangeiro tomasse conta, para que o Brasil pudesse fechar as portas e proteger os seus setores vitais da economia do Estado. É nisso, Nilson, que a gente trabalha, né, Leopoldo? Nós pretendemos trabalhar num processo, nesse debate de hoje, que o Roberto Tarran, que é professor de geografia há muito tempo, vai poder nos auxiliar nisso, e nós pretendemos realmente encontrar o porquê que o Brasil, em menos de 10 ou 15 anos, perdeu todos esses setores. Hoje o setor primordial do minério é dominado pela Vale, que não é brasileira mais. O setor energético, as grandes usinas foram vendidas e as empresas de energia elétrica também, o poder acionário transferido a estrangeiros. E não vamos por aí. As grandes empreiteiras também hoje são estrangeiras. Então é nesse debate que nós abrimos hoje para discutir a importância do Brasil para recuperar, ou talvez para estagnar, para que novos setores que ainda não estão nas mãos estrangeiras caiam nas mãos de grupos estrangeiros. Badião, mas existe um movimento, o contrário disso aí, que é um movimento de expandir também a empresa brasileira para outros países, até outros continentes. Você observe um caso, por exemplo, do setor de bebida, o setor de alimentação.
Hoje, o brasileiro que gosta de ir no pit dog e tal, pode saber também que o pit dog daqui, o pit dog do Onilson, o pit dog da esquina, também fala o mesmo idioma que o dono do Burger King. Então, o erro brasileiro está em pegar uma coisa que não foi ele que produziu, por exemplo, minério, e jogar na mão de setores estrangeiros. Por exemplo, em Goiás, quase todas as jazidas goianas, de quase todos os minérios, quase todas elas são de propriedade de empresas internacionais. Por exemplo, qual é hoje a maior usina, a maior jazida, a que mais produz, a que dá mais capital para Goiás? A de Alto Horizonte, canadense. É verdade, Nilson, mas por que as empresas nacionais não conseguem explorar esse recurso natural? Consegue. Não, a maior parte não conseguiu entrar. Por quê? Porque o nosso BNDES financia quem? Grandes empresários internacionais. Não financia o empresário nacional. Então não é culpa do brasileiro essa situação. Ele não consegue entrar nessa concorrência. Porque o capital do BNDES está aí à disposição de quem? De grupos internacionais. E quanto à urbanização, Badião, é o processo normal. É o processo de evolução da nação. O mundo hoje é urbanizado, não era. Então, essa saída do homem do campo para a cidade é um processo normal que se deve exatamente à industrialização do país. Né? Isso é um investimento também, professor Tarran, que as universidades devem planejar a médio e longo prazo investimento em ciência e tecnologia, investimento em pesquisa, para que o brasileiro, o país seja capaz de produzir equipamentos capazes de explorar essas minas, capazes de explorar essas jazidas que hoje estão nas mãos, em sua grande maioria, de grupos estrangeiros. Isso é verdade. O Brasil forma muito, como o Badião sempre coloca, nós colocamos até hoje no programa mais cedo, forma muito doutor, mas não forma mão de obra de tecnologia. No Brasil, nós sabemos que há várias décadas não tem desemprego, tem desempregado. Mas o Leopoldo colocou muito bem, quando ele trouxe agora a Lumen, um nome universidade. O Brasil realmente tem universidades, mas não passam de feudos. Universidades fechadas. Ali são monges, pessoal de universidade, malucos, é a mesma coisa. Se fechar a universidade, botar na porta hospício, vale do mesmo jeito. Porque eles não produzem, não interagem com a sociedade. A Universidade Brasileira não interage com a sociedade, com as exceções. A Universidade de Brasília tem um processo de interação. A Universidade de São Paulo tem um processo de interação. A Universidade de Pernambuco tem, são 3. Mas não o resto do Brasil não interage. Dentro do universo, do tamanho do Brasil, tamanho do Brasil, tem 3 universidades, o número é muito grande. Mas aqui na Universidade Federal de Goiás, pagamento de guerra, a Alemanha pagou com alguns equipamentos tipo para testar resistência de material. Mandaram 3 grandes máquinas que estavam lá. Conseguiram montar uma, menor delas. As outras perderam no tempo. Ninguém teve interesse em montar, ninguém não ofereceram para outras empresas. Dá esse presente para alguma empresa montar. Badião, quer dizer, e esse divórcio que há entre a universidade e o mercado, por exemplo, em geral o professor de uma área na universidade está formando profissional para aquilo, nunca trabalhou naquilo. Ele dá uma explicação teórica sobre alguma... Apenas teórica. Ele apenas teórica, ele não dá conta de ir no mercado, competir no mercado de trabalho. Mas eu acho, Tarran, que em relação a isso aí que você falou, Badião, uma coisa que o Brasil tem que mudar. O Brasil tem que mudar rapidamente a legislação no setor de pesquisa mineral. Por exemplo, Badião, você pega o camarada, o Ike Batista, ele tem cartas da época, sei lá de que época ele tem cartas. O cara aparece com uma novidade. Em Goiás agora se descobriu um pouco de minério na região de Edealina e de Edéia, por exemplo. De Edealina e Edéia. O camarada não pôde explorar, por quê? Porque já havia uma autorização, sei lá de quantas décadas atrás. Então, os camaradas estão fazendo, Badião, uma volta a comprar títulos de não sei de que época, não sei fabricado por quem, de concessão dessas áreas. Então, o cara foi lá, pesquisou, não achou nada, mas manteve o feudo. Aí a nova empresa vai lá, vê que tem, mas o cara descobriu tarde. Por quê? Porque décadas atrás alguém já tinha concedido. Eu acho, Badião, que você como capitão do programa e tem uma penetração grande na sociedade, podia dizer isso para as autoridades com quem você conversar. Mexer na legislação do setor mineral. É interessante, o Tarran colocou muito bem, com referência à educação, formar técnicos, formar pessoas capazes para assumir. Mas a universidade, Tarran, tinha que interagir com a sociedade. Lá na Europa, hoje, o aluno, filho de europeu, não estou falando dos imigrantes,
Eu estou falando filho de europeu. O filho de europeu, que é registrado, filho de europeu, ele está no banco escolar já sabendo qual é o emprego dele. Quando ele formar, vai para a empresa tal, vai para a indústria tal, vai para tal empresa. Ele já tem isso pronto. Nós não temos isso. A universidade forma um monte, que nós colocamos muito bem, um monte de doutores, só forma cacique, não tem índio. Então, nós precisamos de que a universidade brasileira interaja com a sociedade, haja uma interação que as empresas, as indústrias possam buscar na universidade o que eles acham que sabem, né? Porque até agora eu nunca vi o que eles sabem. Eles dizem que sabem muita coisa, mas até hoje nunca vi saber e morrer sabendo. O cara aposenta, sai da universidade, leva toda a sabedoria dele para casa e não deixou nada ali. Badião, só uma coisa, nós temos que ser justos também. Tem alguns projetos no Brasil todo com as fundações de amparo à pesquisa. Goiás hoje tem, eu não sei em números, mas são muitos milhões de investimento em projetos de pesquisa, onde o dinheiro vai totalmente para o pesquisador e tem envolvimento das universidades. Hoje funciona muito bem o Fundo de Amparo à Pesquisa em Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo são os que eu conheço, funcionam muito bem. Você vê, nós estávamos discutindo a questão das empresas que estão chegando no Brasil e comprando as empresas nacionais, você vê onde é que nós paramos. A base é a educação. Badião, Agora, essa questão, nós estávamos comentando aqui, é um processo comum, Badião. Hoje as empresas, antigamente, você recorda que o Brasil falava assim, aquela multinacional. Isso há 3 décadas, não existia multinacional. Existia transnacional. Hoje, não existe a transnacional. Hoje existe a multinacional. Hoje, realmente, as empresas pertencem a várias nações. Não são mais multinacionais, porque a Constituição nossa atual diz que o capital internado ele já passa a ser nacional. Pois é, mas ela reconhece o capital internado como nacional. Pois é, quer dizer que essa empresa pertence a várias nações. Há uma falha, evidentemente, na teoria geral do Estado brasileiro, ou ninguém percebeu isso, nós até gritamos isso no período em que a Constituinte estava votando, em converter o capital que se estabelece no Brasil como nacional. Então a Ambev, que aí há pouco você dizia, a Ambev é um grupo nacional, não é um nacional. A Ambev é internacional desde a época da Antártica. Porque se você observar bem lá, aqueles 2 pinguins tinham a estrela de Davi entre os 2 pinguins, como tinha na Souza Cruz, como tinha na White Martins. Aquilo lá significa o quê? Grupo de investimento estrangeiro. Mas são brasileiros? Não. São o capital já nacionalizado, mas que é de interesse estrangeiro. Badião, mas nós tocamos aqui, então nós variamos muito, mas nós chegamos num negócio interessante. Por exemplo, eu acho que a migração da cidade para o campo se deveu também à grande produtividade que o campo ganhou. O campo não abriga mais aquele tanto de pessoas, nem se as pessoas estivessem lá, porque as máquinas substituíram, isso é natural, uma coisa natural. Agora, não, Nilson, você me desculpa discordar, mas não. Existe um dado que coloca que a mecanização no campo gera o êxodo rural. Gerou no mundo. Brasil não. Porque o Brasil, quando mecanizou o campo, já era urbanizado. Então, hoje você tem a expulsão do homem, mas o Brasil já é urbanizado. Então, a máquina no campo, ela expulsa sim, mas no Brasil não. Repetindo, porque quando o Brasil colocou a máquina no campo, nós já éramos um país urbano. Pois é, esse processo, ele continua. Por exemplo, agora você pega uma lavoura de cana, com 600 nordestinos que vieram para cá, porque quase que aqui em Goiás, quem corta cana sempre é nordestino. Meus antepassados são todos, então posso falar, nós viemos aqui para cortar cana, né? Então, os camaradas vieram para cá, uma máquina substitui 600 nordestinos. 600 camaradas dos meus ancestrais. Você vê, mas os países mais centrais... Vamos tratar desse tema logo no próximo bloco. E você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube. Depois, se apresentado no domingo, você vai tê-lo no YouTube para que você possa ver na íntegra tudo aquilo que está sendo discutido. E precisamos também colocar para você que você pode também, manifestar suas opiniões através do Facebook ou através do nosso blog, Fala Badião, que está vinculando também, recebendo a sua participação no nosso programa. Tecnologia, estratégia e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém.
Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas. Ionize. Walker Bags. Headman. Nosso programa vai ao ar pela Metrópole News, canal 13 da NET, para toda a Goiânia, os assinantes da NET. No programa de hoje, nós estamos discutindo a desnacionalização dos setores estratégicos da economia brasileira. Comigo hoje, o professor Tarran, emérito professor de Geografia, o jornalista Nilson Gomes e o articulista político Leopoldo Veiga Jardim. Na verdade, nós estávamos agora nesse momento, no bloco anterior, chegamos à mão de obra nordestina que vai produzir no meio urbano uma série de vantagens para construir habitações, construir trabalho, enfim, depois de ter abandonado o campo, o homem vem para a cidade. O Brasil hoje, 95% da população brasileira está urbanizada, vive aqui, um bando de chifrudos sofrendo, desesperados para voltar para o campo, com música sertaneja, sofrendo até hoje. Ah, se eu pudesse voltar para o campo. Meu amigo, essa brincadeira já foi. O Brasil hoje está urbanizado. O Brasil hoje perdeu a mão de obra do campo, perdeu aquele trabalho e não tem escolas agrícolas no nível que precisa. É preciso que o Brasil invista bastante em escolas agrícolas, escolas que possam formar mão de obra para ir para o campo e aplicar a tecnologia moderna de produção de alimentos, porque o mundo precisa do Brasil. O Brasil tem a maior área agrária do mundo. Nós temos hoje, devastados, 318 milhões de hectares. O Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore para fazer um projeto bonito para alimentar todo mundo. Ter escolas para formar gente, formar técnicos para o campo e usar essa área já devastada para que nós possamos. Evidentemente, 8 milhões e poucos são cana-de-açúcar, outros 10 milhões são soja, arroz, feijão, enfim. E tem quase 300 milhões de hectares aí à disposição para que se faça uma política de longo prazo, uma política séria, formando homens para manuseio das ferramentas do campo e a produção de alimentos. Badião, pode até não precisar mais derrubar, mas continuam derrubando muito. Um pequeno voo que você fizer pela Amazônia, você vai perceber, de um ano para o outro, se você viajar, por exemplo, na rota de Santarém, indo para Belém, se você partir do Tocantins, partindo de Goiás, qualquer rota que você fizer, de um ano para outro, aparecem clarões visíveis até para leigos, de cima. Não precisa ter satélite, nada não. Você vê os clarões imensos. E você andar pela Transamazônica, qual é o grande produto ainda da Transamazônica? Ainda é a tora de madeira. Então, existe um Brasil, Badião, ainda não ocupado pelos brasileiros, ainda não ocupado pelas autoridades brasileiras. Você olha no mapa, Tarran, tá lá, posto da Polícia Rodoviária Federal, tal e tal lugar. Você passa na Transamazônica, você não vê a presença do Estado em hora nenhuma. Você não vê presença do Estado em hora nenhuma. Quem já foi em Letícia, na divisa do Brasil com a Colômbia, diz que lá não tem a presença de Estado em hora de coisa nenhuma. O traficante faz o que quer com a fronteira brasileira. Então existe um Brasil, Badião, ainda não ocupado por brasileiros, não ocupado pelo Estado, e quando o Estado não ocupa, quando tem o poder, não deixa a vaca, alguém vai lá e ocupa. Quem está ocupando? Madeireiros. Dizem que sabe onde são os madeireiros? Em geral, madeireiros da Ásia, madeireiros asiáticos estão ocupando lá. O que se diz lá hoje é que a grande força madeireira lá não é brasileira, são madeireiros asiáticos. Pois é, porque não tem a presença do Estado. E aí o que acontece? Quando você não cuida do que é seu, alguém cuida. E o Brasil, infelizmente, com essa área territorial e fronteira enorme, mais de 8 milhões de fronteira, 8 milhões de quilômetros, exatamente, mais de 8 mil quilômetros de fronteira, não consegue proteger. Aí, claro, que vão entrar grupos internacionais e roubar as nossas riquezas. Verdadeira pirataria. Há muitos anos se discute nas campanhas políticas, eleitorais, a tal da polícia de fronteira. Não né? tem, não Para consegue. criar uma polícia que Concentrou tudo funcione. na Polícia Federal. Mas não conseguem estruturar uma polícia A dessa. Polícia Marítima e Fronteira,
ela é da Polícia Federal. A Polícia Federal hoje concentra tanto a aduana, como a fronteira, como o combate ao tráfico, combate aos corruptos também, né? Então a Polícia Federal hoje ela é multi-operacional. E já se discutiu até em dividir a Polícia Federal em 4 ou 5 órgãos. Eu acho que devia ser para que eles possam atuar mais eficazmente no seu setor. Nós exportamos muita soja. A nossa produção agrícola hoje está gerando muita exportação. Mas também sai muita coisa que o Brasil produz ilegalmente, porque essas fronteiras não são protegidas. Mas nessa fronteira, nós não estamos falando de defesa do território nacional, da soberania nacional mesmo. Não caberia ao Exército essa... É o papel do Exército. O papel do Exército? O papel do Exército é defender as nossas fronteiras. Observe uma coisa, a Marinha, olha que interessante, a Marinha não tem poder de polícia. Se a Marinha cercar um navio, a Marinha não tem, olha que coisa absurda. Tem vários projetos no Congresso parados em relação a isso. Mas hoje, Badião, a Marinha, por exemplo, se parar um navio que estiver aportando no Brasil sei lá, com tráfico, sei lá, com alguma coisa, a Marinha não tem poder de polícia para revistar o barco. Porque ela é marinha de guerra, ela só atua em guerra. A Marinha, olha que coisa absurda o negócio desse. É coisa de português, aqui nós somos ainda um país de português. Não tem como fugir disso. Adotamos a língua de português, com a língua que não permite você aprender nada, estudar nada. Adotamos atitudes portuguesas. Essa é uma. A marinha de guerra, pô, se ela é marinha de guerra, não pode atuar na paz. Na paz ela fica só olhando os caras contrabandeando e passando por tudo. Olha só, lá em Brasília, que só tem um lago, não tem nem rio, tem um lago, tem 6 mil marinheiros lá em Brasília. Agora, observe outra coisa, em relação às Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas brasileiras, elas têm pessoal e equipamento e recursos para fazer essa vistoria? Não. Não tem. As Forças Armadas brasileiras, o Brasil, se o Uruguai declarar guerra ao Brasil, se algum dos países declarar guerra ao Brasil, toma o país que não tem. As Forças Armadas brasileiras estão sucateadíssimas. Então elas não dão conta de fazer esse controle. A própria polícia. Você lembra florestal, aquela rural Willis Overland Brasil? São os carros que equipam a polícia, nosso exército até hoje. Os caras estão equipados com rural da época do Onça. Quer dizer, há um problema sério, nós estamos discutindo nesse programa, é a desnacionalização dos setores estratégicos da economia brasileira. E quando nós falamos que nosso exército não tem condições de defender as fronteiras, especialmente as fronteiras que mediam aí na grande Amazônia, e por ali nós estamos perdendo riquezas e mais riquezas, e aqui mesmo nós estamos assistindo o baixo custo que é pago para nós na extração mineral. Essas commodities minerais que arrancam do Brasil bilhões e bilhões de toneladas por ano, não rendem nada para o país, não rendem tributo para o país. Essa Vale não paga nada de imposto, já não é brasileira há muito tempo, ela foi vendida para grupos estrangeiros, continua tendo autorização legal de uso do subsolo brasileiro, como se brasileira fosse. Quando ela usa o símbolo verde e amarelo lá, para disfarçar que é brasileira, mas já é estrangeira há muito tempo, foi vendida. Badião, se o telespectador visse uma dessas extrações, uma dessas minas por cima, se o telespectador tivesse ideia do tamanho da extração da Vale em Parauapebas, no Pará, se o goiano visse o estrago que provocam as minas, por exemplo, lá de Niquelândia, e o grande lance é, vamos deixar lá? Não, vamos extrair o minério, mas vamos dar alguma coisa em troca desse minério. Mas, Nilson, essa questão ela é real. Como é que você muda essa situação? É o Brasil passar a utilizar o recurso natural. Ao invés de ficar exportando a matéria-prima... Agregar valores. Agregar valores. Ao invés de exportar o ferro, vamos exportar o aço. Então, o Brasil precisa crescer mais dentro da produção industrial para consumir o minério que ele explora. É o único jeito de você evitar que isso saia do país. Nós precisamos de governos. Quando nós falamos que precisamos de um governo sério, a gente começa a perceber que nós precisamos de homens voltados para interesse nacional. Pessoas que amam esse país e que candidatem a cargos públicos. A primeira coisa que fizeram foi desestabilizar a base principal do Estado, que é o servidor público. Tirar a estabilidade do servidor público, dizendo que ele tem que ser sem estabilidade. Daí para frente, ele fala, eu não tenho estabilidade mesmo, vou me arrumar nesses 4 anos de governo. E cada um mete a mão onde quer. Toda vez que a Dilma derrubou o ministério, você viu o tanto de rato que tinha no ministério mamando ali? Só rataiada. Você tem o Ministério do Esporte, tinha um monte de rato comendo ali. Ministério do Transporte, tem um outro monte de ratos comendo. Porque o Brasil paga, nesse Ministério do Transporte, o metro quadrado mais caro de asfalto do mundo. Por quê? Corrupção. Por quê?
porque há um superfaturamento nessas obras. Fazer uma estrada no Brasil é o preço de fazer 50 estradas na China. Porque se lá um empresário desse for pego roubando, superfaturando, vai para o paredão e é fuzilado. Você é a favor do fuzilamento? Claro que sou a favor. Sempre fui. Todo cara que rouba do governo tinha que ser fuzilado. Porque o dinheiro do governo é o dinheiro do povo. É para atender uma sinalização boa de estrada, é para atender escola para as crianças, é para investir no ensino público técnico, é para investir no cidadão, e o cara rouba isso aí, enfia nos bancos estrangeiros. Então, esses caras que vêm para o Brasil explorar a economia brasileira, para você também é tudo paredão também, Badião? Não, se o Brasil tinha que impor realmente tributos para esse sistema de produção mineral. Esse I1 aí é muito barato. O I1 que nós cobramos de 1% da produção mineral é muito barato. É muito barato. É ninharia. Devia cobrar muito mais caro. Quanto, Badião? Quanto seria? Uns 50%? Mas não cobra 17% de ICMS? Certo. Por que não cobra 17% do tributo também da Vale? Eu sou a favor de 50%. Os caras estão gastando lá 50%. Não dá 2 safras. Não dá 2 safras. Você tirou o minério, acabou o buraco, está feito. Lá em Carajás tem buraco lá, cabe prédio de 10 andares. Ou mais. Ou mais. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo o nosso minério, estamos perdendo isso, não vai ter outra safra, meu amigo. Pois é, Badião, mas qual que é a solução? A Não é solução exportar, é produzir, consumir, é tornar um país mais industrializado, indústrias nacionais, que o BNDES teria que financiar o brasileiro para apontar a sua indústria, que geraria empregos, a universidade geraria mão de obra qualificada, e assim nós usaríamos o nosso recurso natural, ao invés de exportar. Nós estamos tratando do tema dessa desnacionalização do setor estratégico da economia, e você pode ver o nosso programa através do YouTube, Fala Badião, e falabadião@gmail.com. É que você pode se interagir com a gente. Interagir, informar, discordar do que nós estamos colocando também e mandar a sua opinião. Tecnologia, estratégia e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém. Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas. Ionize. Walker Bags. Headman. Nosso programa vai para a Metrópole News, através do canal 13 da NET. E hoje eu conto com a presença do professor Alberto Tarran, especialista em estudos sociais, grande palestrante em motivação de empresas, motivações de trabalho. O jornalista Nilson Gomes, atuante em quase toda a vida dele no Diário da Manhã. O articulador político, presidente do grupo Headman, Leopoldo Veiga Jardim. E nós estamos tratando hoje de um tema importantíssimo e bastante árido, porque nós estamos levantando as questões que levou o Brasil a desnacionalizar os setores estratégicos da sua economia. O Brasil está perdendo áreas na Amazônia para grupos estrangeiros que compram 370 mil, 180 mil hectares, outros 70 mil, enfim, grupos estão comprando áreas porque a Constituição assim permite, desde que o capital esteja internacionalizado no Brasil, internado no Brasil, ele pode comprar. E compra. A partir daí, nós começamos a perder também as teles. A Telegoiás, Telerge, Telemig, foram todas compradas por grupos estrangeiros.
Depois nós começamos a persistir que as usinas também, as empresas de energia elétrica também foram compradas. E não foi só isso. A Embratel foi vendida também. A Embraer foi vendida também. A Usiminas foi vendida também. E há um tempinho bem atrás, a Vale do Rio Doce também foi vendida. O Brasil foi perdendo para esses grupos estrangeiros. E hoje nós queremos, como professores e estudiosos no tema, jornalistas, professores, articulistas, nós queremos discutir aqui o que o Brasil precisa agora fazer. Não adianta ficar chorando leite derramado, já derramou mesmo, agora é hora de parar e pensar. Como é que o Brasil vai sair dessa? Como é que o Brasil vai sair para encontrar o seu caminho, o seu nacionalismo de volta, encontrar o caminho para que ele possa ganhar forças para dar o destino que ele precisa, a soberania que ele está ameaçado a perder, porque como é que nós vamos sair disso? Que exemplos nós temos? Badiano, nesse caso eu sou meio tarranzinho. Eu acho que no caso, por exemplo, das telecomunicações, o Brasil ganhou com as privatizações, porque você vê que antigamente a pessoa que tinha um telefone, você dava antigamente o Fusca era caro, mas você dava um Fusca, eu já cheguei a dar um Fusca numa linha de telefone. Era a maior canseira do mundo você ter um telefone. E a Telegoiás, de péssima memória. A Telegoiás era de memória horrorosa. Eu acho que em relação às teles, em relação a outros setores, eu sou favorável a essa modernização. Eu acho que nós andamos para trás em setores como a mineração, setores como a não vigilância das fronteiras. A prestação de serviço não é um problema de você privatizar. Né? Você não vai perder suas divisas privatizando o serviço, como é o caso de telecomunicações. Mas recursos naturais, sim. É um problema que não se deve fazer, é privatizar. Mas serviço não é problema nenhum. Agora, o que nós temos que fazer é o Brasil criar empresas... Mas não é serviço. Você está privatizando para grupos estrangeiros um setor importante da defesa nacional, mas que é mundial telecomunicação. Mas isso hoje é um processo global. O Brasil também está lá fora fazendo isso. Empresas nacionais também estão lá fora. É um processo global. Não, essas mesmas empresas que dizem que são brasileiras, não são brasileiras, estão lá fora invadindo o Paraguai, invadindo a Bolívia, invadindo a Colômbia, já invadiram aqui, estão invadindo os outros. A bandeira é brasileira, mas o capital é estrangeiro. Mas o mundo hoje, Badião, não tem mais capital nacional. Acabou. A questão de capital nacional não existe mais. O mundo hoje tem um capital mundial, global, internacional, querer chamar como queira, mas não tem mais o chamado capital nacional. Uma grande angústia que eu tenho, acho que todos nós que sonhamos com um Brasil maior, mais forte, temos, é ver o Congresso Nacional, o Senado Federal, que deveria ter essas grandes discussões, de fato, se empenhar em grandes causas que poderiam colocar o Brasil num outro patamar, alavancar o crescimento do país. A gente vou dar um exemplo claro, agora recentemente foi aprovada a toque de caixa a Lei Geral da Copa. Por quê? Porque é uma necessidade urgente que a FIFA veio e falou tem que aprovar. Agora, questões importantes que estão dentro do Congresso, que estão no Senado, vai sendo arrastado por anos, como reformas importantes para o crescimento do país, discussões importantes sobre a desnacionalização de alguns setores estratégicos, discussões importantes sobre a reforma de um código tributário. Hoje os empresários, o Tarran falou aqui muito certo, os empresários hoje vivem com a corda no pescoço, quem tem empresa e está nos assistindo sabe o que nós estamos falando. Hoje, para você ter acesso a um BNDES, já tem que ser um grande grupo. Aí joga uma bomba aqui, pega o grupo JBS, que teve grande acesso ao BNDES, para expandir a empresa para o mundo todo, não gerando emprego para brasileiros em outros países. É justo isso? Então, essa discussão tem que ser levantada de forma muito séria. Tá? O Congresso Nacional, nós que somos eleitores, temos que ter consciência de quem nós estamos colocando dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, e cobrar essa postura coerente. Senão a gente vai ver a Europa em crise, o mundo em crise, o Brasil com uma oportunidade extraordinária de alavancar, de crescer. E o momento do Brasil crescer, o Brasil está estacionado. Mas isso não muda nunca, Leopoldo, enquanto você tiver esses financiamentos de campanha milionários. Então, é sobre isso. Essa é uma questão, a forma como as campanhas são feitas. Como nós podemos corrigir isso? Uma reforma eleitoral decente que deveria acontecer. Eu acho que nós tínhamos que implantar imediatamente o voto distrital misto.
Por que eu voto distrital misto? Cada distrito é formado, vamos supor, 11ª junta de eleitoral. É do 11º distrito. Ali, 2 ou 3 bairros formam um distrito. Aparece ali o candidato daquele bairro, ele faz as promessas para aquele bairro. Olha, eu prometo arrumar energia elétrica aqui, eu prometo fazer asfalto, eu prometo isso. Ele vai ser eleito para aquele distrito. Então fica fácil o eleitor cobrar dele, se ele for eleito. São várias ações, né, Badião? Agora, do jeito que está aí, elege um tiririca da vida. O cara ganhou voto em todos os cantos de São Paulo. Badião, mas não seria o caso, por exemplo, no norte de Goiás, por exemplo, se abrem 2, 3 vagas para o norte de Goiás. Uma empresa dessa que estão explorando minério lá no norte de Goiás, porque o norte de Goiás inteiro tem minério. O norte de Goiás inteiro tem minério. E se essas empresas de minério comparem os 2, 3 mandatos de deputado lá no norte, nesse distrito do norte, o norte de Goiás, eleger 5 deputados federais. E as empresas, aí a Mana Gold e outras. O interesse deles. Aí essas grandes empresas internacionais que exploram o minério, que aliás exploram demais, que o norte de Goiás, onde você chutar sai minério. Se o norte de Goiás inteiro tem minério, e tem, e se eles tiverem direito, por exemplo, a 5 ou 4 deputados federais, essas grandes empresas, eu estou falando do voto distrital puro, se essas 5 empresas elegerem 5 deputados a favor dela, no país inteiro acontecer isso. Então, mas não está acontecendo isso hoje. Hoje é assim. 340 deputados foram eleitos por quem? Pelos banqueiros. 115 deputados são eleitos por quem? Pela indústria farmacêutica. 70 e poucos deputados, os ruralistas. É assim, meu amigo. Se você pegar a Veja da última eleição, né, quando houve a última eleição do Congresso, 2010, se você for lá atrás, você vai ver lá a divisão certinha, o bolo certinho, os grupos foram eleitos. O povo mesmo não consegue eleger 5% dos deputados. Resumindo, então nós precisamos eleger estadistas. Você quer defender nós o temos produto que formar nacional, estadista. Como é que vamos formar estadista? É o que você bateu no início do programa, tá? É preciso haver uma escola que eduque e não uma escola que adestre. É preciso haver uma escola que leve o cidadão a receber as ferramentas principais da melhoria do pensamento humano. Ele precisa pensar melhor, ele precisa ter uma visão melhor do mundo. Para isso, ele tem que saber filosofia, tem que saber sociologia, tem que saber história, tem que saber geografia, tem que saber folclore, tem que saber música, tem que saber o quê? Como viver, como pensar. Esse é o cidadão que nós queremos para o Brasil, esse é o cidadão que nós queremos que a educação forme. É o tema do primeiro programa nosso e que sempre vai estar sendo repetido nesses demais programas, porque é a base da sociedade brasileira. Nessa atual situação... Eu volto aqui à angústia que gerou essa polêmica. Essa discussão, inclusive, Badião, de se ter essa mudança na educação, passa por onde? Pelo Congresso. Passa por quem está lá nos representando. Por isso que falta essa consciência política. Hoje, os jovens, as crianças, eles não têm um sentimento nacionalista. Não sabem o que é amar o país, ter orgulho, tem orgulho de futebol, tem orgulho de Copa do Mundo. Mas amar o país, amar as riquezas naturais desse Brasil, Leopoldo, esse sentimento está faltando no Brasil. Olha, na atual política econômica, financeira mundial, o Brasil parece como sendo uma das bolas da vez. A crise mundial pega Brasil? Pega. Agora, o Brasil tem que aproveitar esse atual momento. Lá fora, crise. Nós vamos apresentar o Brasil para o mundo, para investir aqui, não comprar o Brasil, não é vender o Brasil, mas investir no Brasil. E o governo federal precisa financiar o empresário brasileiro. O Brasil tem muito, muito ainda para gerar riquezas. Mas cadê a infraestrutura do Brasil? Nós não temos. Só vamos ter isso quando o Brasil buscar a sua inteligência social. Quando o Brasil começar a pensar grande. Quando o Brasil começar a ter uma elite de pessoas destinadas a pensar pelo país. Quando o Brasil buscar a sua inteligência social, o Brasil vai criar estratégias importantes, como o americano tem lá o Pentágono, é um centro de pensamento, de estratégia, como tem a China, tem o seu centro de pensamento e estratégia, como a França tem seu centro de pensamento e estratégia, o Brasil não tem ainda. O Brasil teve, por um breve período, na escola militar brasileira, teve lá nos bons tempos da ditadura, uma meia dúzia ali de militares
voltados para o interesse nacional, que amavam e amam o Brasil até hoje. Bons tempos não, né? Os tempos terríveis de ditadura, né? Aqueles bons tempos da ditadura, Bons né? tempos para os ditadores, né? É bom para os Para ditadores. eles. Bom para os claro. ditadores. Para eles. Lá eles não pro tinham, Brasil. eles falavam, ame o Brasil, deixe, fizeram algumas estratégias de desenvolvimento. O João Paulo Reis Veloso destacou-se por uma estratégia de longo prazo, enfim. Só que eles não imaginaram que estariam acobertando uma elite bandida. Estariam acobertando uma elite que aos poucos crescia, porque no dia 31 de dezembro de 1964, aprovávamos o Sistema Financeiro Nacional em plena ditadura, em plena vigência dos atos institucionais, e a partir daí, esse Sistema Financeiro Nacional eliminou a Caixa de Amortização, criou o Banco Central do Brasil, e aí criou a camarilha da bagunça. Vadião, mas assim, só retomando o tema que o Leopoldo mas o Tarran falaram, não é preciso ser nacionalista, eu não sou, não é preciso ser nacionalista para você ver o tanto que isso aí parece uma obviedade que nós estamos falando, mas não é obviedade. Parece que Deveria ser óbvio. Deveria ser óbvio, mas, por exemplo, Vadião, as propostas de emenda à Constituição que instalam, que implantam a escola em tempo integral como obrigação, em 100% da escola, não anda. Mas como é que todo mundo tem um discurso e não anda? Nada anda. Por exemplo, há uma porcentagem mínima para uns 3% para a ciência e tecnologia, uns 10% do PIB para a educação, que hoje em dia está tendo o maior problema, as universidades federais quase todas estão em greve. Quase todas estão em greve. Qual que é o detalhe? O detalhe é que não abre o espaço no orçamento para esses percentuais. Então pode parecer óbvio, pode parecer nacionalismo, mas não é nacionalismo não. Isso é o realismo. Qual é o choque que você está tendo? Um país desse tamanho, com tanta riqueza e tal, não vai para frente. Parece um discurso que o telespectador já viu dezenas de vezes, e já viu mesmo. Só que ninguém toma providência. Esse é o problema. Então nós temos que pensar assim, pelo que nós acabamos de concluir, de que o Brasil perdeu grande parte das suas riquezas, das suas ferramentas de defesa da soberania nacional, desnacionalizando setores estratégicos da nossa economia, tais como grandes glebas de terra, caem na mão dos estrangeiros, a telefonia, a exploração mineral, o sistema industrial brasileiro também, grande parte da produção de alimentos hoje estão nas mãos de grupos estrangeiros, e o Brasil caminha para perder de vez o que ele sempre disse que tinha, a sua soberania territorial. É preciso, antes de mais nada, desenvolver uma política séria, uma política de longo prazo, para que nós possamos encontrar os valores nacionais capazes de aglutinar e formar a grande inteligência social do Brasil. Essa é a grande importância que nós temos para buscar na próxima década através da educação. E a base principal que nós concluímos, que o Brasil falta para ele uma educação voltada para o desenvolvimento nacional, não a educação para formar doutores, que nada ajudam e nada influenciam e nada tocam na grande produção nacional, que é agregar valores à produção mineral, agregar valores à produção de alimentos, agregar valores a todas as produções nacionais que saem natura daqui para fora, e nós ganhamos muito pouco com isso. No próximo bloco, nós vamos atender algumas perguntas que foram encaminhadas através do falabadião@gmail. Perguntas até interessantes que o Leopoldo puxou para ele as perguntas dos nossos ouvintes, nossos assinantes, e nós vamos falar no próximo bloco, tá? É um prazer muito grande. No próximo bloco estaremos tratando da sua pergunta, da sua dúvida, prezado assinante. Tecnologia, estratégia e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém.
Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas. Ionize. Walker Bags. Headman. Nosso programa vai ao ar pelo canal Metrópole News, canal 13 da NET, para todos os assinantes da NET, para toda Goiânia. Hoje nós estamos discutindo, aqui ao lado do Alberto Tarran, que é um grande palestrante de motivações políticas, motivações sociais, motivações de empresas, ao lado do jornalista Nilson Gomes, e ao lado também aqui do articulista político, presidente do grupo Redman, Leopoldo Veiga Jardim. Estamos discutindo o tema desnacionalização dos setores estratégicos da economia brasileira. Como prometemos, o último bloco vamos atender os nossos assinantes, que nos mandaram perguntas até engraçadas, e o Leopoldo fez questão de ser ele o interlocutor do ouvinte, do assinante, e vai colocar a primeira questão que nos veio, que é... Badião, essa pergunta é do Marcos Antônio Gomes, de Campinas. Obrigado pela participação, Marcos. E como consultor político, eu gostei da pergunta dele, viu, Badião? Se fosse um programa de perguntas e respostas, eu te perguntaria também, te faria essa pergunta. Badião, você pensa em seguir carreira política? Para qual cargo você se candidataria? Bom, eu me quero candidatar a conselheiro do Atlético, porque política comigo tão cedo não me passa pela cabeça. Você, como articulista, o que você acha disso? Badião, o que foi discutido aqui nos outros blocos, a política precisa de renovação, de pessoas sérias que de fato discutem projetos importantes para o país. Eu acho que o Badião é um bom nome, seria um bom nome no momento correto. Eu acho que o Badião podia se candidatar, quando passar a pena de morte, o Badião podia se candidatar a aquele cargo de fuzilar malandro. É um bom negócio. Fuzilar. O Brasil precisa muito, realmente, de leis para bandidos. Nós temos leis para gente boa. A pessoa que comete um crime e depois pode ser recuperado, pode sofrer lá uma reforma mental e volta para a sociedade. É a pessoa boa. E o bandido? Já estuprou 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. O que você vai fazer com ele? Guardar ele na sua casa? Não, meu amigo. Bandido tem que mandar embora. Tem que despachar daqui. Despachar para onde? Para Deus. Pro inferno, para Deus não, pro diabo, aí. Pro diabo. Olha, eu não vou... Vamos ver a segunda pergunta. Eu não vou manifestar sobre sua opinião sobre a pena de morte, que a gente já travou bons debates na Rádio Interativa. Você é humanista, né? você não vai apoiar isso. Eu sou humanista e radicalmente contra a pena de morte, mas vamos lá. A Maria de Paz Souza Santos, do setor dos funcionários. Ela manda um abraço para você, Nilson, disse que gosta muito de você. E pergunta, Badião, qual é o verdadeiro papel da Constituição brasileira com esse monte de bandidagem nos 3 poderes? Bom, a Constituição brasileira foi uma Constituição elaborada por uma Constituinte, eleita para isso, só que ela foi toda preparada, na época Fernando Henrique Cardoso era líder do PMDB na época, Fernando Henrique Cardoso trabalhou uma Constituição parlamentarista, ou seja, o governo está aí nas mãos do Congresso, através do primeiro-ministro, e o presidente da República, que seria chefe de Estado. Mas no finalzinho, na reta final, no último dia da Constituinte, o Sarney deu o golpe. Puxou o tapete e manteve o presidencialismo. E aumentou o mandato dele em 1 ano. Mas, Badião, só uma coisa. Chamou para plebiscito, né? Na última Constituição, os nossos deputados, senadores, não foram eleitos constituintes. Para Constituinte. Não, eles não foram eleitos. Depois eles se autoelegeram deputados, senadores constituintes. Não. Uma eleição. Não me lembro disso. Houve um grupo que realmente houve um grupo que realmente não foi eleito, foram os senadores de 8 anos. Os senadores que tinham sido eleitos. Os biônicos. Não, viu? Mas os senadores eleitos em 86 foram a Assembleia Nacional Constituinte. Na época, nenhum candidato se colocou que ele seria um constituinte. Não, a eleição de 86 foi eleição para a Assembleia Constituinte. A eleição de 86 O Congresso Nacional converteu-se à Assembleia Constituinte. Exatamente. E foi votado para isso. Eu, inclusive, fiz parte de uma lista dos 100
100 juristas que fariam redação da Constituição. Mas depois que Aí, teve a como eleição. o dinheiro era muito curto, o Ulisses falou, é muita gente, 100, aí cortaram 50, que evidentemente cortaram. A mim, doutor Abdo de Moraes Cunha, que eram os 2 constitucionalistas, fariam parte dessa pleiade de notáveis que fariam a Constituição. E depois, Goiás não teve participação, nenhum de Goiás participou, e os outros estados fizeram, então, redigiram a Constituição. Mas a nossa Constituição, ela tem cunho parlamentarista. Ela é parlamentarista, Pois é. A responsabilidade está no presidente, mas o governo está na mão do Congresso. Você vê que a presidente da República governa por medida provisória, O MP. medidas temporárias. Ela não tem poder definitivo. Tem que pedir Quem benção tem poder pro Congresso. definitivo é o Congresso, que não tem cara. Isso é uma Constituição híbrida. É uma Constituição que tem 2 cabeças. O presidente de um lado e o Congresso do outro. Badião, E isso é interessante lembrar que poucos deputados e senadores não tenham sido eleitos por um grupo econômico. Cada um tem um rabão bem compridinho. Poucos deles. Tem exceção, mas são poucos. A maioria deles ali são grupos econômicos, ou é banqueiro, ou é indústria farmacêutica, ou é os ruralistas. É sempre alguém bancando a campanha e o deputado tem respostas a esse pessoal. Por isso que quando a Dilma, e eu vou ter que repetir isso de novo, porque foi fantástico, os 12 ministros que foram caindo no governo da Dilma, você via a rataiada correndo, pulando pelos buracos fora, porque todo mundo mamava ali, fazendo corrupção, fazendo superfaturamento, licitações sujas, enfim. Esse é o Brasil que nós assistimos, tá? Vamos lá, então, a terceira pergunta. Jorge Costa Felício, de Aparecida de Goiânia. Badião, você realmente acha que o republicanismo está em crise? Não acho que o retorno à monarquia seja uma opção sensata. Bom, o assinante sabe que eu sou monarquista. Sempre que você me perguntar se a monarquia tem que voltar, eu digo tem que voltar. Claro que o Brasil não está preparado para isso. O brasileiro não está preparado para isso. Monarquia precisa que o povo tenha cultura monárquica para receber. Você vê, por exemplo, a Inglaterra, a rainha teve uma festa maravilhosa, jubileu de 60 anos de mandato. Ela, então, fez uma festa bonita, milhões de pessoas acorreram, fez um turismo fantástico. Quanto custa a rainha para o povo da Inglaterra? Cada pessoa da Inglaterra paga $1 por ano para ter a rainha. Quanto nós não pagamos por Lulinha? Quanto nós não pagamos para esses corruptos que esparramaram por aí? Quanto está custando essas corrupções todas? Meu amigo, muito dinheiro você está pagando. Dos impostos que você arrecada, dos impostos que você paga, contribui com o governo. A maioria sai pelo ralo dessas corrupções absurdas que estão por aí. Mas eu acho que o brasileiro gosta de um rei. Aqui tem o rei do forró, o rei do pop, o rei da enrolação, a rainha do Ainda bumbum. bem que são esse tipo de rei, porque o outro, monarquia, nós estamos na época que nós queremos igualdade. É porque você é o príncipe da discórdia. É. Você Pode é ser. o príncipe da discórdia, tem todo tipo... O Brasil, acho que o brasileiro gosta. A rainha da sanfona... Tem negócio de sangue nobre, porque é rei e rainha. Para isso, nós estamos no século XXI. É hora de acabar com isso, eu discordo. Vamos à próxima pergunta. Desculpa, foi... Depois de Príncipe da Discórdia... Depois do Príncipe da Discórdia, essa foi ótima. Lucas Martins, do Jardim Novo Mundo. Badião, você é a favor da greve para policiais, bombeiros e militares? Não. Eu acho que quando o serviço é essencial, bombeiro, militar, eles não podem fazer greve. Juiz não pode fazer greve. Isso é um absurdo. É absurdo por quê? Porque eu sempre disse, e vou voltar a repetir, Nilson, pode parecer absurdo, mas eu sempre falei que o servidor público não precisa esperar aumento. O aumento tinha que ser automático. Aumentou a arrecadação do Estado, aumenta o salário do servidor. Isso é automático. Aumentou em quanto? Esse mês subiu 5%. 5% para o servidor. Esse mês a arrecadação caiu 3%. Tinha 3% do salário do servidor. Porque o salário do servidor não é seletista. O salário do servidor tinha que acompanhar a arrecadação. Como a arrecadação nunca caiu na história republicana, só aumenta, por quê? É a inflação que está aumentando essa arrecadação, porque os produtos sobem de preço. Se sobe de preço é porque aumenta o ICMS automaticamente. Por que o salário do servidor tem que esperar, depois de fazer uma greve, de chorar, de brigar?
O servidor fica pedindo dinheiro emprestado nesses cubículos que empresta dinheiro aí, ó. Esse mês que ficaram sem receber os professores, então todo mundo devendo. Devendo por quê? Porque não tem que pagar água, luz, telefone, cadê o dinheiro deles? Mas, John, você sabia que tudo quanto é birosca, qualquer órgão público, estadual, municipal e federal, tem um agiota local. A Polícia Militar, quase todo quartel, tem 2, 3 agiotas dentro do quartel. Então tem agiota demais da conta. Agora, só te contar um negócio, Badião. Em relação a esse negócio da arrecadação, não é só porque por causa da inflação, não. É porque o tributo é grande demais, tem tributo demais, então a arrecadação é um espetáculo. Rapaz, se fosse distribuir realmente para a enfermeira, para o professor, para o soldado, distribuir a arrecadação, eu acho que o soldado está ganhando 40 mil reais por mês. O custo Brasil hoje é muito caro. Mas tinha que aumentar o salário do servidor conforme aumenta a arrecadação. Não tem que discutir isso, não tem nem que esperar. Todo mês, aí o servidor público, todos os servidores me conhecem, a minha posição em relação a isso, vocês vão pedir nota fiscal. E quando cai a arrecadação, também cai o salário? Se comprar um pão na padaria, que é nota fiscal. Se comprar um bico pro neném beber, tem que pedir nota fiscal. Tudo tem nota fiscal. A nota fiscal, quando você pede, reverte em quê? Em benefício para o Estado. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, que tratamos da desnacionalização do setor estratégico da economia brasileira. Agradecer também a Interativa, ao programa Falando Sério, do qual nós somos participantes, a todos os ouvintes da Interativa. Agradecer aos nossos apoiadores. Enfim, convidá-los para que os senhores venham interagir com a gente através das redes sociais, do Twitter, lá no YouTube vocês vão encontrar esse programa transcrito no YouTube, colocar à disposição de vocês, bem como no Facebook. Enfim, façam as suas perguntas, mandem seus recados através do falabadião@gmail.com. Estamos à disposição de vocês para que o Leopoldo possa colocar suas perguntas aqui e para que nós possamos também responder. E você discordando ou concordando, seja bem-vindo à sua colocação. Muito obrigado, até o próximo programa.